O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, avalia deixar o Republicanos 1 ano e 4 meses depois de se filiar. O Misael Mainetti conta o motivo. A possibilidade do Republicanos integrar o ministério do presidente Lula desagrada um dos principais nomes da sigla, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mas, dentro do Palácio, é praticamente certo que o deputado Silvio Costa, do Republicanos de Pernambuco, comande uma pasta na esplanada. Para Tarcísio, essa aliança não é aceitável. Eu sou contra. Para mim, não gostaria de ver o meu partido fazendo parte da base do governo. Questionado se deixaria o próprio partido caso Republicanos assuma algum ministério no governo Lula, Tarcísio de Freitas foi enfático e objetivo. Disse que vai discutir a situação com o próprio partido. Isso é uma coisa que eu vou avaliar com o partido. Tarcísio se filiou ao Republicanos em março de 2022, num acordo para o partido apoiar a candidatura de Bolsonaro à reeleição para a presidência. Pois é, a declaração do governador de São Paulo vem tendo uma repercussão com as especulações de possíveis partidos que o governador pode se filiar caso realmente saia do Republicanos. Repórter Beatriz Manfredini traz as últimas informações. Beatriz, quais são os bastidores dessa conversa e em relação à possível saída dele? É uma declaração que até surpreende, né? Tiago, é uma declaração forte, né? Pela primeira vez o governador Tarcísio de Freitas fala de forma enfática sobre o assunto. Até então, e a gente até já tinha vindo com esse assunto aqui no Jornal da Manhã, essas conversas ficavam nos bastidores e principalmente entre os aliados do governador. Há mais ou menos um mês essa conversa começou entre os aliados dele no Palácio dos Bandeirantes. A gente comentou aqui que essas pessoas próximas a Tarcísio de Freitas defendiam que ele deixasse o partido caso, então, o Republicanos faça parte mesmo do governo Lula. Mas o governador ainda não tinha se pronunciado de forma enfática. Agora, então, isso aconteceu e ele admitiu que pensa, sim, em deixar a sigla. E acontece que há uma dificuldade, né, de encontrar uma nova legenda para Tarcísio de Freitas. Isso porque a ideia é que ele não vá para um partido considerado pequeno, né? A ideia é que ele vá para um partido com nome forte, com um nome importante, mas as opções são poucas e estão cada vez mais complicadas. Por exemplo, né, o governador chegou a ter conversas, de acordo com a minha apuração, com o PP. As conversas até chegaram a avançar. O problema é que o PP também avançou nas conversas com o presidente Lula e junto com Republicanos devem fazer parte aí, né, desses partidos do Centrão que vão participar do governo federal nessa aproximação então com o Centrão. Então logo que as conversas de Lula com o PP avançaram, Tarcísio de Freitas barrou essas conversas com o partido, com a sigla, pelo menos de acordo com interlocutores do governador. Aí ficaram duas opções que ele cogitou, ou pelo menos está cogitando. O PL, né, do padrinho político de Tarcísio, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, e também o PSD, que é o partido de Gilberto Kassab, que é o secretário de governo de Tarcísio de Freitas, de quem ele está muito próximo. O PL é um partido que os aliados dizem que Tarcísio tem muita resistência, apesar de não falar abertamente sobre o assunto. Tarcísio diz que tem divergências pessoais com o partido, pelo menos para pessoas próximas e pelo menos internamente, que não gostaria de integrar essa legenda. Ainda mais, isso ficou ainda mais forte depois que ele sofreu aquela espécie de fritura, na época em que a reforma tributária estava passando pela Câmara dos Deputados, né? E diversos parlamentares do PL ali falaram contra Tarcísio, fizeram falas fortes contra o governador. Então o PL também está um pouco distante, mas isso é uma possibilidade, é uma conversa que ainda acontece apesar de o Tarcísio não querer, e o PSD de Kassab também se torna uma possibilidade, mas o Kassab é muito próximo do governo Lula, o que também apresenta uma dificuldade para Tarcísio. O fato, então, é que as opções são poucas e são difíceis, né? Todas apresentam aí alguma diversidade, pelo menos aos olhos dos aliados do governador, e há uma ala muito forte no Palácio dos Bandeirantes, Tiago, que está defendendo que Tarcísio fique sem partido, pelo menos por um tempo, mais ou menos nos moldes do que aconteceu com o padrinho político dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por um tempo. Então tem quem defenda que ele não escolha nenhuma legenda, pelo menos nesse primeiro momento.
Tanto é que a eleição para ele, né, só em 2026, quando ele pode se candidatar à reeleição ou tentar a presidência da República, como é uma possibilidade natural, já que ele é governador de São Paulo. Todos os governadores vêm tentando presidência da República nos últimos anos. Agora, em relação à violência no Guarujá, a operação da polícia, o que já se sabe efetivamente, Beatriz, em relação às câmeras dos uniformes dos policiais? Existem essas imagens? São imagens incompletas? O que já se sabe? São imagens incompletas, Thiago. No total, são 16 mortos, né, na Operação Escudo, que ainda acontece na Baixada Santista. E desses 16 mortos, o que diz a Secretaria de Segurança Pública é que em 10 casos nós temos as câmeras, né, aquelas câmeras corporais que ficam nos uniformes dos policiais, e em 6 casos não tem câmeras que registraram a ação na hora dessas mortes. Ontem, durante esse mesmo evento em que falou sobre a possibilidade de saída do Republicanos, o governador Tarcísio de Freitas também comentou o fato de alguns policiais estarem sem as câmeras e a gente não ter essas imagens, né, dessas mortes na Operação Escudo. Segundo o governador Tarcísio de Freitas, isso já era esperado, porque o estado de São Paulo não tem mesmo câmeras para todos os policiais. A gente tem um trecho dessa fala, vamos acompanhar. A gente não tem câmera para todas as unidades. A gente sabe que tem 10 mil câmeras para 90 mil policiais. Existem batalhões que têm câmera, batalhões que não têm câmera. Nós temos, por exemplo, o batalhão de choque de Presidente Prudente que está atuando na região que não tem câmera. Então, parte das ocorrências tem imagens, porque os policiais, as unidades usavam. Parte das ocorrências estavam ocorrendo com unidades que não tinham câmera e então não vão ter as imagens. O governador Tarcísio de Freitas voltou a dizer que até o momento não viu excesso na Operação Escudo, que as mortes aconteceram em locais e tempos diferentes e não concentradas e que são investigadas sim, mas que ele continua não vendo excessos. Lembrando que as câmeras corporais fazem parte do programa Olho Vivo, implementado na gestão do ex-governador João Dória. Começou ali com cerca de 500 câmeras até o final do ano passado. São Paulo chegou à marca de 10 mil câmeras nesses uniformes e o governo atual de Tarcísio de Freitas diz que pretende sim continuar implementando e instalando essas câmeras, mas ainda não fez a instalação de nenhuma e nem deu prazo para comprar e colocar outras. Thiago. De qualquer forma, a investigação continua na Corregedoria da Polícia, por exemplo. Beatriz ainda vai voltar nessa edição do Jornal da Manhã e em instantes mais destaques de Brasília.